Antes da tempestade que rasgaria o mar, antes do peixe que atravessaria gerações como símbolo de milagre e mistério, existiu apenas um homem comum caminhando pelas ruas quentes e empoeiradas de sua cidade, carregando dentro de si um peso que não vinha do corpo, mas da consciência. Jonas não estava confuso, não estava em dúvida. Não precisava de sinais adicionais nem de confirmação exterior. Ele sabia exatamente quem estava falando com ele, reconhecia aquela voz e entendia perfeitamente o que ela exigia. E talvez seja exatamente por isso que essa história seja tão desconfortável até hoje, porque Jonas não foge por incredulidade. Ele foge porque acredita. Acredita tanto que compreende as consequências daquilo que Deus está pedindo. Deus fala com Jonas de maneira clara, direta, sem enigmas ou metáforas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Não há espaço para interpretação pessoal, nem margem para ajustes humanos. A ordem é objetiva, reta, definitiva. Porém, para entender o impacto dessa ordem, é necessário compreender o que Nínive representava. Não era apenas uma cidade distante no mapa, mas a capital do Império Assírio, um povo conhecido por sua crueldade extrema, por guerras violentas, humilhações públicas e destruição total de seus inimigos. Para um israelita, Nínive simbolizava medo, trauma coletivo e injustiça acumulada, um lugar que aos olhos humanos merecia juízo, não misericórdia. Quando Deus diz vá até eles, o conflito não é geográfico, é moral. Não é logístico, é interior. Se você gosta de histórias bíblicas profundas, com reflexões reais sobre comportamento humano e aplicações práticas para a vida de hoje, inscreva-se agora no canal. Aqui, a Bíblia não é usada para gerar medo, mas para provocar consciência, transformação e crescimento espiritual. Jonas se levanta, mas não na direção que Deus indicou. Ele caminha até o porto, observa os navios, escolhe cuidadosamente o destino mais distante possível e compra uma passagem para Tarsis. Essa não é uma fuga impulsiva, mas uma decisão calculada. Jonas não acredita que pode se esconder de Deus. Ele sabe que isso é impossível. O que ele tenta fazer é se afastar do propósito, colocar distância entre sua vida e aquela missão específica. E quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Não negamos a fé, não abandonamos Deus, apenas reorganizamos nossa rotina, nossos planos e nossas escolhas de modo que a vontade dele fique longe o suficiente para não nos incomodar. O navio parte, o mar está calmo, o vento sopra de forma favorável e, por um breve momento, tudo parece confirmar que a decisão de Jonas funcionou. Esse é um dos perigos mais sutis da vida espiritual. Nem toda porta aberta é sinal de aprovação. Nem todo caminho tranquilo significa que estamos no centro da vontade de Deus. A tempestade não surge de forma imediata. Ela cresce gradualmente, com ondas cada vez mais altas e ventos cada vez mais fortes, até que o controle se perde completamente. Marinheiros experientes entram em pânico, jogam a carga ao mar, clamam aos seus deuses e fazem tudo o que sabem fazer para sobreviver, enquanto Jonas dorme profundamente no porão do navio. Não é um sono de paz, mas de exaustão emocional. O descanso pesado de quem está cansado de fugir, de silenciar a consciência e de sustentar uma decisão que sabe, no fundo, ser errada. O capitão o acorda com uma pergunta simples e ao mesmo tempo devastadora. Como podes dormir? Levanta-te e clama ao teu Deus. Às vezes, quem está distante da fé percebe antes de nós que algo está errado. O sorteio é lançado, e a responsabilidade cai sobre Jonas. Ele poderia mentir, se calar ou se esconder atrás de explicações vagas, mas escolhe a verdade. Eu temo ao Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. A frase é verdadeira, mas carrega uma ironia profunda porque ele teme a Deus, mas está fugindo daquilo que Deus pediu. Essa contradição revela algo muito humano. É possível ter fé, conhecer a verdade e ainda assim resistir ao propósito. Jonas entende algo que os outros ainda não compreenderam, que aquela tempestade não é aleatória, que existe uma causa espiritual por trás do caos. Então ele diz, lancem-me ao mar. Não é desespero nem desejo de morte, é rendição. Ele percebe que continuar fugindo só colocará outras pessoas em risco e que assumir a responsabilidade, por mais doloroso que seja, é o único caminho para restaurar a paz. Quando Jonas é lançado ao mar, o vento cessa, as águas se acalmam e os marinheiros passam a temer ao Senhor. Jonas afunda, mas sua história não termina ali. Na verdade, ela está apenas começando.
Deus prepara um grande peixe e isso precisa ser entendido corretamente. O peixe não é punição, é misericórdia. Se Jonas fosse deixado no mar, morreria. O peixe não o destrói, mas o preserva. Às vezes, aquilo que parece prisão é proteção. Aquilo que parece atraso é livramento. E aquilo que parece castigo é graça disfarçada. Dentro do ventre escuro, sem luz, sem direção e sem controle algum, Jonas perde todas as referências externas e é forçado a encarar a si mesmo. E talvez o mais difícil seja o silêncio de Deus. Um silêncio intencional, porque há momentos em que Deus não precisa dizer nada novo. Tudo o que precisava ser dito já foi. E agora é o coração que precisa ouvir. Jonas ora, não com palavras bonitas ou estrutura religiosa, mas com honestidade crua. Ele reconhece que desceu às profundezas, que chegou ao limite e que não tem mais para onde correr. Quando a oração termina, o peixe o vomita em terra firme, devolvendo-lhe a vida e preservando a missão. Deus fala novamente e a ordem é exatamente a mesma, porque o propósito divino não envelhece com a nossa resistência, nem muda por causa do nosso medo. Jonas vai, mas não com entusiasmo. Ele obedece externamente enquanto ainda luta internamente, preparando o terreno para a parte mais profunda e confrontadora dessa história. Depois de tentar fugir, de comprar passagem para Tarsis, de se afastar da missão que Deus havia lhe confiado, Jonas encontrou o seu limite. O mar revolto e o vento forte mostraram que não há distância que impeça Deus de agir. Ele foi lançado ao mar, entregue às ondas, e dentro do ventre do grande peixe enfrentou o silêncio e a escuridão mais profundos que alguém poderia imaginar. Nesse espaço escuro, longe de toda distração, Jonas se viu sozinho consigo mesmo e com a necessidade de ouvir o que há muito tempo já estava em seu coração. Ele orou, não com palavras ensaiadas, mas com sinceridade crua, reconhecendo seus erros, sua resistência, sua tentativa de escapar daquilo que sabia ser inevitável. E o peixe, instrumento da misericórdia divina, devolveu-lhe a vida, preservando a missão e dando a Jonas a oportunidade de cumprir o chamado que havia recebido. E foi então que Jonas finalmente se dirigiu a Nínive, levando consigo não apenas uma mensagem de alerta, mas também um coração que começava a compreender a profundidade da misericórdia de Deus. A cidade, famosa por sua violência e crueldade, recebeu a palavra com atenção e, de forma surpreendente, cada habitante ouviu, refletiu e se arrependeu. O rei mesmo se humilhou, proclamou jejuns e vestiu-se de saco em sinal de arrependimento. E Deus, vendo o coração transformado, poupou a cidade. Essa reação inesperada trouxe a Jonas uma crise interna intensa. Ele não se alegrou com o arrependimento do povo, nem comemorou a vida preservada. Jonas havia se acostumado à ideia de justiça severa. Ele não conseguia aceitar que a misericórdia se estendesse a quem ele considerava indigno. E foi nesse conflito que Deus, de forma sutil, ensinou a Jonas algo que transcende séculos e continua atual até hoje. Para ensinar essa lição, Deus faz crescer uma planta que dá sombra sobre Jonas, trazendo alívio e conforto. Jonas se alegra com a proteção da planta, mas no dia seguinte ela murcha, e ele se enraivece. Deus então faz uma pergunta que ecoa para cada um de nós. Você se compadece da planta, mas não da cidade? A pergunta não é sobre plantas nem sobre cidades antigas. É sobre coração, sobre empatia, sobre nossa capacidade de enxergar além do que julgamos ser merecido. Muitas vezes nos importamos mais com o nosso próprio conforto do que com o sofrimento e a vida dos outros, e esquecemos que a misericórdia de Deus se estende a todos, mesmo aqueles que nós consideramos impossíveis de salvar. Essa história não é apenas sobre fuga, peixe ou arrependimento de uma cidade distante. É sobre nós, sobre como resistimos ao que sabemos ser certo, sobre como lutamos com nossa própria consciência, sobre como medimos justiça e misericórdia de maneira desigual. Quantas vezes fugimos de decisões difíceis, de conversas que precisamos ter, de perdões que precisamos oferecer, achando que estamos seguros, mas percebendo que cada tentativa de escapar apenas aumenta o peso que carregamos? Jonas nos mostra que o silêncio, a espera, a escuridão e até o desconforto são parte do caminho que Deus usa para nos fazer ouvir, refletir e finalmente agir de acordo com aquilo que é maior do que nós mesmos. E assim a lição final se revela. Talvez Deus não nos persiga com punição. Talvez não grite, não ameace, não imponha. Talvez Deus nos espere silenciosamente, nos permitindo chegar ao limite,
enfrentando nosso medo, nossa resistência e nossa própria percepção de justiça. Talvez a grande questão não seja o que Deus fará, mas até quando vamos insistir em correr ou resistir àquilo que sabemos ser certo? Jonas aprendeu isso de forma dolorosa, intensa e transformadora, mas também libertadora, porque finalmente ele entendeu que obediência não é apenas fazer o que nos mandam, mas abrir o coração para perceber o alcance da misericórdia e da graça que ultrapassam nosso entendimento limitado. Se você se identifica com essa história, se percebe que já tentou fugir de algo que sabia ser correto, se sente que já resistiu àquilo que Deus ou sua consciência pediam, reflita, talvez não seja tarde. Talvez ainda seja possível parar, olhar para dentro, perceber a importância das suas escolhas e agir com coragem e amor. E se você quer continuar acompanhando histórias bíblicas profundas, cheias de reflexões sobre comportamento humano e lições aplicáveis à vida de hoje, inscreva-se no canal agora e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.